Pessoal, não existe país perfeito, não existe lugar perfeito, sempre vai ser aquele lugar que é melhor pra gente, tá? Então, mesmo você estando aqui na Argentina, estando no Brasil, né? Inclusive no Brasil mesmo, já é o melhor exemplo que esse. E hoje eu quero falar sobre 5 coisas que eu admiro nos argentinos e na cultura deles, para compartilhar com vocês. Para você que não me conhece, o meu nome é Igman, eu moro em Buenos Aires já faz mais de 10 anos e aqui eu falo sobre a minha experiência morando fora do Brasil e viajando. Primeira coisa é o poder de reinvenção dos argentinos, né? Depois de... Pessoal, é um país que já passou por muita coisa e eles têm uma capacidade, assim, que eu observo e eu fico realmente impressionado de se reinventar. Agora, recentemente, por exemplo, eles sofreram muitas críticas pela questão da Copa e tudo mais. E sabe o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo marketing, estão se levantando, estão fazendo meme, eles estão... Eles não estão pra nada abatidos. Já sinto que às vezes eu falo como brasileiro, às vezes a gente se rende por tanta coisa e eles passando por inflação, eles dão um jeito de se reinventar, estão abrindo lugares. Quem já veio aqui para Buenos Aires sabe que é uma cidade viva e as pessoas são criativas. Então isso é uma coisa que eu admiro muito, esse poder deles de seguir em frente, de tirar algo bom daquilo que seria uma tragédia, seria algo negativo, e é algo que eu admiro. Bom, pra mim, que trabalho, né, no marketing, eu acho incrível, porque tudo aqui vira uma campanha de marketing, pessoal. Agora, essa semana, que muitos talvez consideram que deveria ser, os argentinos deveriam estar se sentindo super atacados, super destruídos. Eles estão super bem, estão fazendo marketing, estão usando isso para fazer comercial, para vender, para fazer promoções. Então, podem criticar, pessoal, mas isso é algo que a gente não faz, né? A gente não sabe se levantar às vezes, não sabe se recuperar, não sabe tirar algo bom da desgraça. E eu falo como a minha opinião, de alguém que mora aqui. Pessoal, outra coisa que os argentinos têm que eu admiro é o senso crítico, não é o espírito crítico que eles têm. Porque, diferentemente, né, do Brasil, eu sinto que eles não engolem qualquer coisa assim fácil, não é tudo que você vai falar que eles vão estar aceitando como verdade, sabe? Eles estando certos ou eles estando errados, eles tomam as coisas com pinças, né, que nem eles falam aqui. Eles gostam de aprender sobre o assunto ou de pensar como seria discordar do que a pessoa está falando. E eu acho que isso é algo saudável para qualquer sociedade. Tu não aceitar, não entrar na onda dos outros, não entrar no efeito manada, sabe? Aqui existe, obviamente, como todo lugar, as pessoas às vezes se deixam levar assim pela influência, né, dos demais. Porém, pessoal, eu acho que aqui é menos, sabe? Eu vejo que as pessoas aqui, elas procuram aprender, elas procuram refletir sobre as decisões, debater, não aceitam qualquer coisa. E eu fico pensando, nós aí no Brasil, será que a gente aceita as coisas fácil? Será que a gente vai na onda? Será que a gente começa a ver um meme na internet e a gente vai propagando aquilo como se fosse uma verdade absoluta, e depois a gente divide em 2 grandes grupos, o grupo A e o grupo B, e a gente começa a se matar defendendo uma coisa que a gente nem sabe a fundo? Às vezes eu digo como brasileiro, eu sinto que às vezes falta pra gente dizer assim, eu tenho que aprender mais sobre esse assunto pra falar, sabe? E aqui a gente vê que as pessoas não aceitam tudo assim de primeira e elas procuram desenvolver uma opinião mais crítica. Pessoal, outra coisa que eu já falei em outros vídeos, mas que eu acho que eu posso voltar a mencionar, né, porque é um assunto que dá bastante, né, é a questão das amizades e das relações duradouras, né? Eu sinto assim, talvez você também, como se você já morou fora, se você já viveu fora do Brasil, né? Eu sinto que às vezes as amizades, pelo menos em comparação Brasil versus Argentina, eu sinto que as amizades aqui são
um pouco mais difíceis de começar. Porém, pessoal, são pessoas que te valorizam mais e nutrem mais a relação com você. Pra não dizer assim que eu tô falando de algo que eu tirei da minha cabeça. Pessoal, aqui, por exemplo, em 12 anos eu já conheci muitos brasileiros que vêm estudar medicina, outros que vêm trabalhar, viver, casaram com argentinos. E às vezes, pessoal, eu vou num lugar, eu encontro um brasileiro, você conversa, parece assim que é o melhor amigo da sua vida. Alguém que você vai poder contar, que você vai poder sair e compartilhar a sua vida, enfim. E não, pessoal, chega na hora que aquela pessoa desaparece. Depois daquele momento ela desaparece. Já em contrapartida, eu sinto assim que os argentinos, eles fazem amizades de anos. Eles nutrem essa amizade, eles te procuram mais também. Eu quero dizer, pessoal, que muitas vezes aqui você é um estrangeiro, você vai passar por momentos de perrengue, por momentos de solidão, por momentos de dificuldade. E poucas vezes, não vou dizer que todas, porque não é, tenho grandes amigos brasileiros aqui, que eu consegui criar um vínculo assim mais profundo. Mas são geralmente os meus amigos argentinos que me procuram, que me perguntam se eu estou precisando de uma ajuda numa mudança, se eu estou precisando. E os outros é mais pra festa, às vezes inclusive brasileiro ou de outros lugares. Então tem uma diferença cultural aí, tem algo acontecendo aí. Porque se fosse algo da personalidade de uma ou duas pessoas, ok, mas é algo que você nota, sabe? Repito, eu tenho amigos de todos os lugares, inclusive brasileiros morando aqui. Porém, os argentinos são os mais dedicados, digamos, a nutrir a amizade, sabe? Isso aí é algo que eu admiro muito e agradeço muito aos meus amigos argentinos por todos esses anos. Bom, agradeço tanto aos meus amigos argentinos como aos meus amigos argentinizados, né? Porque tenho amigos brasileiros já argentinizados, tenho amigos africanos argentinizados, tenho amigos colombianos, venezuelanos e são pessoas que aprenderam esse modo de viver e eu acho que é algo muito valioso. Será que a gente está nutrindo as boas amizades na nossa vida? Ou a gente só mantém relações superficiais? Pessoal, outra coisa que eu admiro muito aqui nos argentinos é que eles defendem o que eles acreditam, sabe? Eles defendem o que é deles, eles defendem. E é algo que às vezes eu sinto que a gente não faz, sabe? Por isso que eu valorizo. Um exemplo clássico, pessoal, as Malvinas. Claramente argentinas. E as pessoas ainda estão em debate. Não é um debate. Ou algo que seja da cultura deles. Ou algo que eles considerem original daqui. O idioma deles, o dialeto deles. Eles são pessoas assim que defendem. E aí você pode dizer, puxa saco, pode me falar o que quiser. Mas a gente faz isso com o que a gente tem aí. Ou a gente deixa as pessoas se apropriarem do que é nosso. Deixam outras culturas roubarem e modificarem a nossa. Deixam países de fora influenciarem na nossa vida interna, na nossa vida interna do país. Então, acho que é algo que a gente pode aprender com eles também. E eu admiro muito essa questão da... essa questão... Não. Tem que pagar. Olha. Então, pessoal, como eu dizia, será que a gente deixa que países de fora se metam na nossa cultura, na nossa política, sabe? E eu acho que esse amor um pouco pelo que é deles e moderado, né? Entre uma maneira moderada. Protecionismo é algo bom. Bom, pequena observação, eu estou aqui na Praça França, que é uma praça super conhecida, e esse aqui é o cemitério da Recoleta. Eu tenho um vídeo onde eu faço um passeio aqui pela Recoleta, nos lugares mais conhecidos, e eu vou deixar ele por aqui. Seguimos com o vídeo. Quarto ponto, eu vou sentar aqui um pouquinho. A mistura de culturas daqui também, pessoal. Eu sei que é bem polêmico e eu não estou muito me importando, eu acho que a gente tem que falar o que a gente tem que falar. Tem uma mistura grande e importante de culturas aqui. Tá?
diferente da do Brasil. Por exemplo, na cultura brasileira a gente vê muitas vezes influência africana, indígena, né, de povos originários. E aqui, por exemplo, é muito normal você almoçar pasta italiana na casa da nona, comida italiana, e depois você curar o impaccio, né? Tirar o impaccio, que é quando é uma simpatia que eles fazem, né? Não sei explicar. Argentinos me ajudem a explicar o que é curar o impaccio. Mas é uma simpatia que aí eu acredito que seja de povos originários. Então é uma mistura. Você vê isso no dia a dia. Palavras que você vê que não vieram do espanhol, vieram do português, ou até mesmo a mistura da música. O tango, o próprio tango é uma mistura de... Brasil, ¿estás grabando un video? Estoy grabando un video. Ah, bueno. ¿Ustedes también? Sí. Bueno, vamos a... Ahí ya, vuelvo. Chicos, acabo de ser entrevistado, não sei o que era sobre fofocas do Brasil. Eu já aproveitei para falar do vídeo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Depois dessa pausa, pessoal, aqui é um país que, por mais que as pessoas não aceitem, né? Porque as coisas, quando não são do jeito que as pessoas querem, elas não aceitam. Tem muita mistura de culturas aqui, então você vê isso na arte, você vê isso na música, você vê isso na comida, e é algo que eu admiro porque tem constantes debates, né? Para manter viva as culturas, as diferentes comunidades aqui. Tem muitos eventos aqui na cidade anualmente falando sobre as grandes comunidades que migraram aqui para a Argentina. Você tá andando e você vê, tem não sei, celebra a Irlanda, celebra a Itália, celebra Bolívia, celebra Peru, sabe? Tem isso aqui, então significa que eles cuidam para manter isso vivo e respeitar o que cada cultura trouxe, né, para essa grande mistura que é Buenos Aires. Aqui, Praça França, bastante gente, muitos turistas passeando por aqui. Bom, pessoal, eu falei que eram 5 pontos, mas eu vou fazer 6, como sempre. Para quem quis ficar até o final, é o meu bônus. O 6º ponto, pessoal, aqui é que eles expressam o que eles sentem. Eles expressam a tristeza, eles expressam a alegria, e eles não têm nada aqui na garganta guardado. Seja através do tango, seja através da música, seja chorando, seja gritando, seja dançando, eles falam a opinião deles, eles celebram, eles se perderam alguém ou perderam algo, eles vão chorar também. Então não é algo que eu sei que para muitas pessoas é chocante, sei que também é algo que muitas vezes sei que para muita gente é chocante, sei que muitas vezes as pessoas não gostam que eles sejam tão efusivos, tão dinâmicos, tão, né, barulhentos, porque você está morando aqui em Buenos Aires, é uma cidade barulhenta às vezes, muitas vezes, e se você vai para fora você também reconhece facilmente os argentinos, e isso para mim é algo bom, assim, dentro dos seus, né, limites, é algo bom, porque as pessoas, elas não guardam, né? E guardar, às vezes, a emoção não faz bem. Nós somos realmente um povo que é testemunha disso, né? Quanta gente aí com ansiedade, com tristeza, com depressão, e às vezes é por não falar o que elas sentem, não falar o que elas opinam, e ter que calar. E não poder celebrar muito, porque o que as pessoas vão pensar, não poder chorar porque não é maturidade. Então eu acho que, inclusive nesse ponto, é algo que eles têm de lindo, é algo que eu admiro aqui em Buenos Aires e na Argentina. Pessoal, aqui o meu disclaimer: segue o canal se você gosta da Argentina e falar sobre a cultura da Argentina, e enfim, a minha vida aqui no exterior eu estou documentando ela o máximo que eu posso para que você possa ver como é que é a vida real, né, de alguém morando fora do Brasil. Deixa os meus links, tá, pessoal? Vou deixar meu QR Code aqui, e ali dentro tá todos os meus links. Seja o seguro de saúde, seja chip, seja tudo. Tá tudo ali. O que eu recomendo, os produtos que eu recomendo, tá tudo ali. Então dá uma olhadinha e deixa o seu hype, deixa o seu like e seu comentário aí. Beijo e até mais.